Gilda, nossa grande professora, amiga. Muito feliz de poder estar aqui e passar mais um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo e que tem recebido também de informação, né? E vocês dois são grandes companheiros de caminhada e têm um trabalho muito bonito, que eu só tenho a agradecer por poder participar e ajudar um pouco o trabalho que vocês estão fazendo aí, tá? Então, muito obrigada, tá, por estar com vocês. Boa Tá palestra. bom. Tá, muito obrigada. Tá, então, o que eu vou falar hoje? O que me veio que eu tinha que falar para vocês hoje, né? É justamente essa busca dessa matriz ancestral que pode nos ajudar nesse caminho de mudança da consciência e nesse caminho do que pode vir acontecer para frente, tá? Então, eu vou contar um pouco da minha história, vou contar isso, reconectando essa matriz ancestral para um novo despertar. Talvez eu vou trazer uma visão do planeta, uma visão dos deuses do planeta, talvez um pouco diferente do que vocês já participaram até aqui. Talvez não, porque eu acho que estamos todos na mesma trilha desse novo despertar. De qualquer maneira, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, do que me foi sendo ensinado, me foi sendo dado, e caminho que eu fui trilhando e fui buscando, mesmo dentro dos estudos, de entender toda essa parte ancestral nossa, porque se nós estamos aqui de corpo físico, de corpo espiritual, de corpo mental, com qualquer um dos nossos corpos, é porque nós temos raízes, e raízes que são de uma enorme ancestralidade. E uma das coisas que foi ficando muito claro para mim no meu caminho é que a conexão com essa ancestralidade, ou conhecer o que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, mas em todos os meus níveis, não apenas o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tataravô, não, mas também na minha parte energética, na minha parte de origem, na minha parte ligada a outros seres ou a outros planetas, ou buscando, portanto, essa matriz que está em todos nós. Tá? Pode passar o primeiro slide. Então, eu vou começar colocando no meu primeiro um trechinho que está nesse meu livro, Pacto dos Ancestrais. Os meus livros, eu costumo dizer que o primeiro é da psicóloga, que é Os Transformadores de Consciência, a minha pesquisa, a minha busca. O segundo, o Rio Subterrâneo, é a minha história. E o terceiro, que é esse, o Pacto dos Ancestrais, o meu trabalho foi só fazer pesquisa histórica. Essa história que está aí, tudo que está aí, ele é muito iniciático, veio pronto. Tá? Então, veio todo um início de como teria surgido o planeta. E dentro desse início, tá, muitas pessoas já passaram ontem, vão passar hoje, cada um de nós, nessa parte de ancestralidade, podemos ter origens diversas, porque eu acho que tem, nesse planeta, nesse momento, gente de várias origens, portanto, de várias raças, portanto, de várias consciências ou de modo de ver o mundo. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje não é a verdade universal, nem a verdade geral. É um pedaço da história, um pedaço da história ligado à minha ancestralidade, não necessariamente à sua ou do outro, que pode ser outra, tá? Mas essa é a minha. E como é minha, eu posso ter segurança de falar sobre ela, porque eu a sinto. Ela me foi mostrada, ela me foi dada de presente, e eu fui obrigada a buscar o que isso significava. Então, o início desse livro, quando vai falar de como o planeta nasceu, veio isso. Antes dos tempos, quando a aurora boreal ainda era vista em todo o planeta, nós resolvemos transformar essa beleza em um semeador de vida. Queríamos criar um paraíso, gente, um lugar com seres mais físicos que nós, mas que também possuísse capacidade de absorção da luz divina e dos conhecimentos eternos. E assim os criamos. Então, os seres que estariam ligados à minha ancestralidade, tá, teriam essa visão do planeta e essa visão do mundo. Tá? E é como eu também me sinto, também como vejo. Eu acho que o planeta Terra é um paraíso. Eu, quando estive na Noruega, nos fiordes da Noruega, eu olhei aquilo
aquela maravilha. E a única coisa que me veio muito forte foi isso. Esse planeta é lindo, nós que o poluímos. Tá? O seguinte. Então, quando eu tive o meu contato com o ser especial, aqui eu já contei isso algumas vezes em palestras, e está no meu livro também, com Ramon, tá? A primeira vez que eu relaxei, eu nunca tinha tido nenhuma experiência de fora do corpo. Eu, na verdade, eu saí no mental, nunca saí no astral. E a primeira vez que eu relaxei e pensei em Ramon, como ele me disse que era assim que eu tinha que fazer para conectá-lo, eu vi esse meu chakra aqui começar a girar, que na época eu nem sabia que era chakra, porque eu não entendia nem de chakra, nem de nada, tá? Eu só vi que isso girava em cores, tá? Em roxo e verde, em alta velocidade. E quando isso começou a girar, eu saí do corpo e me vi voando. E voava sobre o planeta, tá? O planeta estava lá embaixo e tinha alguém perto de mim. E nesse voar, eu fui levada a ver esse território, que eu não sabia o que era, não conhecia, que poderia ter existido um território chamado Mu. Eu não vi Atlântida, tá? Eu voando, comecei a ver aquele território e pensei em Atlântida. E quando eu pensei em Atlântida, a voz que me acompanhava disse: presta atenção, o território está do lado esquerdo das Américas, não do lado direito, tá? E assim eu voltei. E a partir daí fiquei com essa enorme curiosidade. O que era aquilo? Se não era Atlântida, que lugar era aquele? Tá? Seguinte. E depois de muito buscar, eu fui encontrar um livro que eu vou falar sobre ele mais adiante, mas eu fui também buscar como era o planeta antes, quer dizer, como foi desde a época que se chamava Pangeia, em que as terras aqui ainda estavam todas ligadas, tá? 120 milhões de anos atrás, estava começando a se formar essa parte das Américas e da África. É o seguinte. E há 15 milhões de anos é que começa a se formar a América do Norte. Então, o que eu percebi? Que provavelmente, quando eu fiz aquela viagem, eu fui levada para o passado, um passado bastante remoto, para poder ter visto aquele continente. O seguinte. E aí, buscando toda a possibilidade dessa origem, tá? Eu fui descobrir que antes, nessa formação da Terra, tinha se formado esse continente que chamaram de Gondwana. Só que esse continente, gente, se vocês repararem, está no Pacífico. Ele está também à direita das Américas. Ele não está à esquerda, tá? Então, eu tive que continuar buscando, porque ainda não era o que eu vi. Seguinte. Aí, finalmente, eu fui encontrar teorias sobre a possibilidade da Lemúria. Só que uma das coisas que eu quero que hoje fique muito claro, que a Lemúria não é Mu. Eu estou falando de Mu, é aquele no Pacífico. A Lemúria é perto de onde era aquele mapa que eu mostrei para vocês, a Gondwana. Tá? Então, já em 1888, é a Blavatsky que vai falar da Lemúria. E que a Lemúria teria também se desmembrado e submergido, desaparecido, também com erupções vulcânicas. O seguinte. Então, a Lemúria estaria exatamente aqui. E se vocês olharem esse mapa e o mapa que eu coloquei antes, estaria mais ou menos aonde estaria Gondwana, tá? Mais perto da Austrália e mais nessa zona. Tá? O seguinte. Então, um pouco tempo atrás, ainda continuando muito essa busca da possível existência de Mu e para onde teriam ido os habitantes ou os sábios desse continente, tá? Eu encontrei um livrinho Rosa Cruz que vai colocar Mu como Lemúria e que os seres que sobreviveram não teriam vindo só para a América do Sul, tipo para o Peru, mas teriam ido também para a Califórnia e que estariam hoje em dia no chamado Monte Shasta, que tem muitas histórias, inclusive de seres que estariam vivendo lá. E que esse Bayar, o Guy Bahar, em 1930, que vai fundar essa sociedade, ele subindo, indo num café, teria encontrado uma pessoa que começou a instruí-lo
e que, na verdade, depois ele descobriu ser o mestre Saint-Germain. E daí vem toda essa história, todos esses estudos e todos esses encontros no Monte Shasta. O seguinte. E agora aqui nós temos o livro que, para mim, foi a primeira luz que eu tive sobre o que eu vi. Tá? É O Continente Perdido de Mu, desse coronel. Tá? O que tem de verdade, gente, ou de mentira nesse livro, eu não sei. Tem muitas teorias dizendo que o coronel não teria encontrado tabuinhas na Caos, tá? mas mesmo assim, muita gente considera os relatos ou os estudos dele bastante sérios. Ele vai conectar Mu não só com a Índia, como ele vai conectar com os maias, tá? E o mais importante para mim, ele vai conectar com um povo chamado Yugur, que habitaria. Vamos passar o seguinte, vocês vão ver onde ficava o território uigur. Bom, aqui teria alguns símbolos. No livro dele tem vários símbolos ligados ao que seria Mu, tá? Mas o mais importante nisso aí, tá? Nas exposições dele, tá? É que ele vai mostrar que a religião ali, que é sobre isso que eu vou frisar bastante hoje, tá? Era o deus solar, Ra, do Egito, teria vindo também daí, do povo de Mu, porque o Sol, ou o disco solar, seria o foco, seria o que nós chamamos uma sociedade solar. Então, é uma sociedade que não só acha que o Sol representa Deus, o Sol não é Deus, mas ele seria o representante de Deus aqui, porque é o Sol que nos dá vida, o Sol é que faz tudo florescer nesse planeta, e por isso eles teriam essa cultura do Sol. O seguinte, então é só mais falar sobre isso, mas pode seguir. Está aqui o Império Uigur, que eu queria mostrar para vocês, está na Ásia, um pouco lá no deserto de Gobi, e o que vai ser colocado, gente, que é uma história muito antiga, que isso teria existido, lá seria como uma planície, antes da subida das montanhas do Himalaia ou das montanhas do Peru, antes das grandes catástrofes que abalaram o mundo inteiro, que sacudiu tudo e que foi fazer com que a Terra passasse a ser como nós a conhecemos hoje. Tá? Então, é muito interessante porque está aqui o Império Naga, aqui embaixo, e que justamente essa zona é da onde vai vir todas as histórias que nós conhecemos, atuais, até sobre a possibilidade de um reino oculto, que seria onde estariam os mestres, que seria Shambhala. O seguinte. Então, lá, como eu falei, era uma planície luxuriante, tá? E esse continente de Mu teria 64 milhões de pessoas, dividido em 10 povos, que era governado por um sacerdote também chamado de Ra, que é o nome do Sol, também do Egito. O seguinte. Então, só ficando bem mais claro, eu estou mostrando uma linhagem que vai se conectar, inclusive, com toda a parte egípcia dentro da nossa ancestralidade. E a própria Blavatsky vai colocar que Shambhala é a sede dos Mahatmas, de uma fraternidade de mestres espirituais que se mudaram para lá quando o Mu submergiu. Então, todas essas histórias que hoje em dia, dentro da ufologia, dentro da espiritualidade, nós temos muito, falando dos seres, falando dos mestres, seja El Moria, seja qualquer um dos mestres, seja Saint-Germain, tá? Que estariam todos em Shambhala, que seriam esses mestres ascensos, tá? A origem desses mestres seria de Mu. Seguinte. Então, aqui só para fazer uma ligeira passagem, para mostrar a força que sempre foi as deidades solares. Tá? São muitas as culturas pelo mundo, tá? Que se chamam de cultos solares, que vai desde o Egito, passa por Roma, pela Pérsia, mesmo Mitra era uma deidade solar. Tá? O seguinte. E nós vamos ter Akhenato com Nefertiti, que vocês estão vendo aí, essa adoração ao Sol, tá?
quando ele muda o nome dele de Amenhotep para Akhenaton, é porque a entidade só poderia ser encarnada num casal. E eles passam essa adoração, o início, inclusive, do monoteísmo, mas tendo o sol, ou a deidade solar, ou essa representação do Deus como muito focal e muito forte. Seguinte. Mas até aí vocês estão vendo, tá, que nós temos aqui um planeta com deidades, com forças, com beleza, com harmonia. Tá? E ele, então, vai criar esse monoteísmo contra os sacerdotes de Amon. Ele vai criar para limpar tudo que havia de corrupto no passado com a força desse Deus solar. Seguinte, que nós estamos, nesse momento, precisando bastante dessa força para fazer a restauração do nosso planeta. Tá? E Akhenaton, como Amenhotep IV, ele vai construir em Karnak todos esses monumentos para a deidade solar. Tá? E esse culto ao Tom vai se instalar devagar. Quer dizer, esse culto a um único Deus, a um Deus forte, representado pelo Sol. O seguinte, que nós temos que retornar a isso, gente. Buscar essa força solar. A força solar é a força da alegria, é a força da cura, é a força da beleza. Nós temos que restaurar essa beleza no planeta. Tá? Outra vez, com essa, não é cultuar o sol, mas sim essa alegria do sol. Tá? E a Nefertiti, que vai ser a companheira dele, era uma mulher muito bonita. O seguinte. Então, todas as mitologias no mundo, nós tinha uma crença, não era só de um Deus bom, porque sempre tinha outros deuses que estariam por aí minando ou atrapalhando também a evolução do planeta, mas estariam apenas mais afastados dessa luz. Seguinte. Então, a missão de Akhenaton foi exatamente isso. O símbolo de um Deus só, somos símbolo solar, o Deus universal. Tá? Apesar dele ter falhado na missão dele, porque foi tudo destruído, mas ele injetou e ele ficou muito forte na memória e na nossa ancestralidade, gente. Isso é que é importante. E quem tem afinidade com isso, e dentro de muitas regressões que eu tenho feito em todos esses anos, tá? É muito comum, depois de um contato, de uma abdução, as pessoas virem pirâmides. Então, as pirâmides também têm essa representação muito forte no nosso inconsciente. Seguinte. E uma das coisas que é muito usado para quem gosta do Egito seria o livro dos mortos. Só que uma das coisas que eu também descobri nessa pesquisa, tá? Na verdade, o livro dos mortos é um livro para sair à luz. O que eles ensinam aí? Ensinam que você, quando morre, os seus corpos, tá? Qual corpo, tá? Que é o K, que vai finalmente virar o Ankh, que é o ser de luz, que é nesse momento que nós estamos passando no planeta, essa transição para a mudança para esse corpo de luz. Então, dentro das minhas pesquisas, com as regressões, eu desde o início comecei a perceber que as pessoas, quando eram levadas, seja na abdução, no contato, mas principalmente na abdução, o corpo que estaria dentro das naves era um corpo físico, mas não necessariamente o seu corpo físico, e muitas vezes era um outro corpo, mas não era o astral, que era levado e ele tinha uma fisicalidade. E era como se esse corpo estivesse aprendendo, sendo encenado, sendo modificado para a grande transformação no corpo de luz. Seguinte. E o livro dos egípcios, nesse sentido, é muito importante, porque ele vai ensinar passo a passo como transformar para esse corpo de luz. E os egípcios conheciam vários níveis de existência. É o seguinte.
Teria o mundo inferior, tá? O mundo superior, Nut, e o intermediário, que era o Duat. E muitos dos fenômenos que se passam hoje em dia, até dentro da pesquisa ufológica, com documentos até que já foram divulgados pelo FBI, muita coisa se passa nesse mundo intermediário, que seria o Duat. Tá? Seguinte. Então, o que nós teríamos no universo? O que nós teríamos à volta de nós? Isso é muito importante. As moradas dos seres no universo paralelo, que não seria o plano astral, mas são etéricas, sem matéria. Eu acho que tem uma matéria, uma antimatéria, uma matéria diferente. Portanto, o universo paralelo se interliga, interpenetra o nosso. Então, como Ramon já me ensinava, tempo não existe, só aqui no planeta. Então, se você pensar assim, passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E todos os níveis dimensionais se interpenetram. Então, nós temos acesso a uma gama de informações e de conhecimentos ao mesmo tempo. E os seres, quando se vêm apresentando para nós por toda a época e por todos os conhecimentos, eles vão mostrando isso, essas passagens por portais. O seguinte. Mesmo na cultura védica, eles tinham o domínio desse conhecimento. E muitas descrições, inclusive, de gurus, quando se iluminam, em que vêm os seres através de portais. Tá? E uma das coisas que sempre me encanta é que na cultura védica, gente, os deuses são lindos, os deuses são bonitos, vestidos luxuosamente. Então, é toda uma cultura, se vocês verem, justamente do que eu falo, a Terra era o paraíso. Um paraíso de deuses lindos, muito bem vestidos, muitos sempre com essa harmonia maravilhosa. É o seguinte, aqui tem algumas, né? E Krishna era essa cor azulada, né? E vocês podem ver como eles eram, como esses deuses são representados, lindos, enfeitados, ricos, com esplendor. Seguinte. Também na cultura católica, da Igreja Cristã, nós vamos ter a esfera azul, que é como se fosse um portal para o ser poder aparecer. Seguinte. E aí, nós temos sempre vendo esse portal. E mesmo, por exemplo, Mutkananda, quando se ilumina, o que ele vê? Ele vê um portal azul, tá? Por onde vai sair um ser azul. E quem era esse ser azul? Era um extraterrestre? Era um deus? Não. Ele vai perceber que é o eu superior dele. Então, gente, essa busca do nosso eu superior, através desse conhecimento e dessa reconexão com a sua matriz ancestral, com a sua descendência, com a sua linhagem, porque nem para todo mundo que está me assistindo a linhagem é essa. Essa é a minha linhagem. É a linhagem da onde eu percebo que eu fui criada, o que eu pré-existi e continuo existindo em outras dimensões, mas não necessariamente a sua. Você tem que procurar a sua linhagem, porque é através dessa reconexão, dessa força, desse Deus, desse arquétipo, que seja de Zeus, seja da mitologia grega, seja do que for, é que vai te dar força para você fazer uma transmutação agora no planeta, nesse futuro próximo, tranquilo e seguro. É o seguinte. Então, depois de tudo isso, de eu contar minha história, de mostrar para vocês como a gente tem que ir em busca desse arquétipo, que é você, tá? Como é que é esse novo despertar? De que nós estamos falando? Como nós vamos criar esse corpo de luz que está saindo nessa fotografia? Né? Como vamos poder fazer isso? Como vamos nos iluminar ou como vamos despertar? Tá? Porque eu não vejo a possibilidade de encontro com seres de outros planetas ou de outras esferas ou de outras dimensões a nível total na humanidade, enquanto não houver esse despertar. Seguinte. Se vocês repararem,
a situação mundial está mais perto do que nunca para esse despertar, e que fica buscando, como se os extraterrestres que fossem nos libertar. É uma tensão emocional que tem origem numa situação de calamidade, com uma necessidade psíquica vital. Nesse momento, na pandemia, nós estamos vivendo exatamente isso. E por incrível que pareça, gente, esse texto que está aí não é meu. Esse texto é do Jung, antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E nós estamos, nesse momento, vivendo uma situação muito semelhante a essa. Seguinte. Então, vamos vendo naves, vamos esperando Astar ou outros seres que venham nos libertar. Mas não é isso, somos nós que temos que nos transformar, somos nós que temos que despertar. Eles não podem, pelo livre-arbítrio, fazer por nós. Eles podem estimular, eles podem ensinar, eles podem te ajudar a conectar frequências mais altas para te ajudar nessa caminhada. Mas eles não podem fazer por você. É você que tem que fazer. Seguinte. Nós ficamos buscando isso, achando que eles têm sabedoria maior que a nossa, que eles têm benevolência e que nos ajudaria a salvar a humanidade. Mas, gente, dentro de nós, nas nossas dimensões, e por isso a busca da matriz, você tem tudo isso. Você é como eles. Você também tem essa sabedoria. Você possui isso em algum nível de consciência seu. Tá? Então, essa viagem interna, essa viagem é a busca dessa matriz interna sua, porque isso é que vai te dar a força energética desse arquétipo para você fazer a transformação e ajudar o planeta. É o seguinte. Agora, o Jung, na verdade, ele foi o primeiro que vai tentar fazer essa comparação também com discos voadores, como nós temos agora a Marinha a americana colocando a existência desses discos, ou a existência desses objetos, que ninguém sabe o que que estaria aí estimulando a nossa transcendência. É o seguinte. Agora, desde o passado, todos os rituais antigos de todas as raças sempre criaram ritos para poder se segurar, tá? Desde na época em que eles adoravam as forças da natureza, mas também tinham muito medo. Medo do trovão, medo dos desastres, medo dos terremotos. Então, eles criavam ritos para poder dar força para isso. Tá? Agora, nesse momento, gente, nós temos que ultrapassar os ritos. Nós temos que buscar essa matriz nossa, essa força nossa, sem necessidade mais de ritos externos, mas sim como uma força interna. Seguinte. E considerar também, já desde o Jung, que já colocava como se a nave ou o disco voador seria uma projeção psíquica nossa nesse momento de angústia, tá? Considerar que mesmo com a existência real deles, tá? É como se fosse um aviso, um pedido da humanidade para esse retorno ou para essa ajuda. Eu acho que está na hora disso. Eu acho que está na hora desse retorno, do retorno dos deuses, na verdade. Tá? Por quê? Porque as civilizações todas antigas conviviam com os deuses. Tá? Abraão jantava com Deus. Tá? Os egípcios tinham toda uma conexão com Órion. Tá? E nós estamos aqui desconectados, porque desconectamos da nossa raiz, da raiz instintiva, da raiz ancestral, de toda essa nossa bagagem. E ficamos viajando só em mitos, mas mitos imaginários e muita coisa mirabolante que não tem finalidade. O seguinte, temos que buscar essa força do homem-deus, do homem primordial, de como na Bíblia nós temos Elias, que invoca o fogo do céu e ele sobe num carro de fogo. Mas isso é através da transformação em quem você é, quem é esse Deus em você. Tá? O seguinte.
E muitas vezes, tudo isso que a gente sonha, que a gente projeta, principalmente o que está acontecendo muito hoje em dia, tá? Esses símbolos todos que vêm para a nossa transformação geram pânico. Tá? Mas se você começar a entender qual é a raiz arquetípica disso, tá? Vai aliviar. Tipo, essa foto já dá um alívio de força. Tá? Se você perceber que você é um coparticipante do processo. E é isso que eu tenho percebido ultimamente, nas últimas regressões, antes dessa pandemia, que eu fiz em São Paulo. Quer dizer, ninguém mais se via sendo levado, sendo maltratado por seres, passando por exames. Não. Mesmo que vissem isso, já se viam assim como essa figura. Eu participo disso. Eu também sou isso. Eu também sou um ser extraterrestre. Eu também sou essa criatura. Eu também venho aqui ajudar. Eu também estou aqui porque eu tenho essa raiz. Eu tenho essa ancestralidade. O seguinte. E essa ancestralidade vem dos deuses. E dos deuses que criaram o paraíso. Tá? E todas essas forças, tá, vai trazendo novo horizonte e vai sumindo com os problemas. O Jung já colocava, quando você toca o luminoso, que seria um encontro com uma dessas forças arquetípicas, que está mais ou menos com essa forma, você transforma, você sai do casulo e vira borboleta. Você vai poder voar e vai poder ser você e ajudar realmente o planeta. O seguinte, voltando, você ao encontro desse self, que é essa tua personalidade total, porque é um campo que abrange a energia, o inconsciente, o consciente, as raízes individuais na matriz do inconsciente coletivo. É essa conexão, gente, esse religar nessa tomada arquetípica, que nesse momento é importante, que aí a força de cada um de nós, tá, é que vai fazer essa transformação. E se nós pensarmos, não que nós éramos, como dizia eu mesmo na descoberta do Brasil, de herança de degradados, não. Nós somos herança dos deuses. E os deuses criaram um paraíso. E por nós termos perdido essa conexão e esse saber de sermos deuses, é que nós estamos destruindo completamente esse paraíso. Então está na hora de tomar consciência disso, cada qual na sua linhagem. A minha não é melhor que a tua, nem do B, nem do C. É a minha linhagem. E essa minha linhagem é que vai me dar essa força. Seguinte, senão a gente entra nesse medo, tá? O medo do apocalipse, tá? E todo mundo, quando passa nesse processo, começa a projetar esse apocalipse na humanidade toda. Então, começa a vir todas essas teorias que vai explodir o planeta. Tá? Mas, na verdade, gente, o apocalipse é do ego. O apocalipse é dessa personalidade que você criou na vida atual. Tá? Você tem que voltar a ser Deus e não mais ser esse ser egóico que estamos aqui destruindo a nós e ao planeta. O seguinte. E aí mais um trecho que está no meu livro do Pacto dos Ancestrais, A Terra Sacudiu, isso é quando houve toda a destruição de Atlântida, destruição de Mu, a ilha afundou, o deserto explodiu, e após um profundo caos, tudo retornou ao normal, apesar de que ficou um furo na atmosfera. O seguinte. E aí vem o retorno dos deuses. O tempo passou, a terra secou, o dilúvio lavou e finalmente iniciamos a realização do trabalho que terminaria por preparar o planeta para a integração das orbes celestes, das forças espaciais, dos mundos existentes em outros universos com o paraíso terrestre. Tá? É esse momento que nós estamos, tá? De finalmente conseguirmos fazer essa integração de todos os níveis, de todas, abrir espaço para a manifestação das orbes celestes. Quantos desses já estão encarnados aqui, nós não os vemos, não sabemos. E nem, muitas vezes, nem eles mesmos. Então, está na hora de cada um buscar quem eu sou. É a pergunta mais importante. Antes do retorno dos deuses, é quem eu sou, tá?
quem vai se manifestar na minha pessoa? Quem sou eu no outro nível dimensional? Que Deus é esse que veio fazer esse planeta, que vai restaurar o que nós destruímos, mas que já era belo. O seguinte. Então, como é que vai se dar esse novo despertar? A minha impressão é que vai ser uma grande iniciação cósmica. Vai ser uma iniciação geral do planeta. E para isso nós temos que estar preparados. Porque mesmo aqueles que acham que já estão podem se assustar no momento dessa grande iniciação. Seguinte. Pode passar esse. Dentro do conhecimento persa, né, existiria um reino que envolveria o nosso, e que na tradição sufi é chamado de Urkaya, ou Terra Celeste. E tudo o que nós vivenciamos aqui, tá, nesse planeta, todas as visões, conexões, tá, teriam a ver com esse reino que nos envolve. Então, não estaria distante de nós, estaria à nossa volta. Só que nós temos com um véu que nos impede de ver. E do momento que houver esse despertar, tá, nós vamos ter conhecimento e acesso a esse reino que já está aqui. Ele não está longe, ele não está fora de nós, ele não está acima de nós. Ele está junto conosco, só que nós não o vemos. Tá? E para cortar esse véu, essa barreira, é que nós temos que ter esse despertar. Seguinte. Então, tudo isso é um caminho iniciático. E como um caminho iniciático, a gente vai recebendo quantos energéticos. E o importante é que quando você recebe esses quantos energéticos, é para abrir sua consciência, é para expandi-la, e não para crescer o teu ego. E o que tem acontecido muito no planeta é isso. O ego engorda, o ego fica poderoso, o ego começa a se achar que ele pode tudo e que ele é que sabe tudo. E aí começam as discussões, as guerras, e nós não caminhamos para o despertar. Seguinte. As profecias incaicas já colocavam como uma última intuição o conhecimento de transfiguração, através do aumento da frequência vibratória. A transfiguração é, portanto, o nascimento do homem novo, ao seu estado natural de luz. Então, gente, esse nascer não é para nada diferente, nem para nada novo. É você se reconectar com esse homem que já é você, no seu estado natural de luz. Essa viagem, isso só acontece à medida que você, no caminho iniciático, vai recebendo esses quantos de energia, mas para expandir a sua consciência e para reconectar com a sua matriz e com esse Deus que você é. Tá? E segundo muitas tradições, já se fala que haverá esse despertar ou haverá esse levante em massa. Seguinte, não sabemos para quando, porque muitas vezes esse breve, ou esse vai acontecer, ou está ali, não é. Porque o mundo deles, o tempo deles, o tempo desses seres, o tempo dos deuses é diferente do nosso. Tá? Mas, no entanto, nós temos que estar muito atentos aos sinais. E há pequenos sinais que já nos mostram que estamos nesse caminho. Por exemplo, eu coloquei uma parte ali da história que mostra quando havia toda aquela parte das luzes em volta do planeta, das auroras boreais, era em volta do planeta todo. Nós já temos muito mais aurora boreal em outros lugares do que tínhamos antes. Nós temos tido muito mais arco-íris do que tínhamos antes. Então, já temos muito mais luzes aparecendo nos céus, sejam elas de objetos não identificados, como de luzes naturais, do que tínhamos antes. Então, já tem alguns sinais nos mostrando que estamos caminhando para esse momento. Tá? E essa figura que eu estou colocando, com a qual eu vou terminar, foi para mim muito bonita e muito forte, porque uma semana antes eu tinha sonhado que os deuses egípcios estariam voltando. E uma semana depois foi essa grande parada no Egito, ritualística,
tá? No transportar as múmias para um outro lugar. Isso foi um ritual, gente, um ritual forte, um ritual de retorno. Tá? Aqui são os deuses que estariam ligados ao Egito, que estariam ligados a essas culturas solares, tá? Mas também, provavelmente, outros deuses de outros lugares, de outras culturas solares, estariam perto desse retorno. Tá? Então, isso é uma força ritualística ajudando a esse retornar ou esse despertar dos deuses que já estariam aqui, tá? E os que estariam retornando. Então, o que nós temos que estar preparados daqui para frente é com a consciência que nós temos que religar nessa nossa matriz, seja ele qual for. Pode não ser egípcia, pode ser de outro lugar, tá? Pode ser persa, pode ser de qualquer outra linha, tá? Mas, de qualquer maneira, estaria ligado a deuses, aos retornos desses deuses, ao alcance ou da mistura de Urcalha ou dessa serra terrestre no meio de nós, para podermos finalmente retornar a seu paraíso na Terra. Tá? Então, isso era o que eu queria passar para vocês, e muito obrigada, espero que eu tenha sido clara. Gilda, muito obrigado. E essa imersão, né, você nos levou a uma grande viagem, né? Eu me senti, né, sendo conduzido por você em uma gôndola em que você ia me apresentando aí no astral, por meio aí das suas provocações, né? Por meio das suas provocações, a nossa história, né? A história da nossa essência, dos nossos mais profundos conhecimentos acerca não só dos planetas, mas também das civilizações que aqui habitavam. E aquela imagem logo inicial, né, que você coloca Mur, mexe bastante comigo, assim, traz um destravamento, né, de uma virada de uma chave. Eu toda vez que olho para aquela imagem, quando você apresenta, mexe comigo. Que bom, temos origem lá no mesmo lugar. Mexe bastante comigo. Então, assim, que bom. Eu tenho certeza que a sensação das pessoas, né, que aqui também acompanharam, foram similar, né, diante de alguns comentários que aqui as pessoas estavam colocando ao longo da sua explanação dessa jornada, né? Você nos guiou por uma viagem, né? Uma pequena viagem, um demonstrativo, né, Gilda? Gilda tem as redes sociais também, tem e-mail. Agora né? tem um canal canal meu do oficial, YouTube. E tem o Gmail, gmcontatados@gmail.com, né? Uhum. Para quem quiser. Tem o canal, tem o site do Instituto e vai ter um canal também do Instituto, mas por enquanto o único canal que está lá é o meu, o Gilda Moura, né? Oficial. Tá? Perfeito. Então, qualquer contato é por aí. Uhum. Aqui são os livros, né, Gilda? Você isso. tem Transformadores de Consciência, O Rio Subterrâneo, O Pacto dos Ancestrais. Esse já é na Editora do Conhecimento e esse O Pacto tem na Amazon. Tá? Então, e essa foi uma pesquisa, né? Médios contatados no Brasil, uma pesquisa que você participou, né, Gilda? Isso, junto com o Juliano, É isso. Gilda, um grande beijo, viu? Gratidão a vocês também, tá? E Gratidão por participar. E estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada.